com a igreja, as perguntas que são pertinentes, que estão presentes neste documento de fé, para que sempre sejamos lembrados, né, desses conteúdos que são maravilhosos. Meus irmãos, nós vamos hoje para a terceira ministração sobre o livro de Esther, e hoje nós vamos falar sobre um ponto importante deste capítulo terceiro, e eu tenho certeza que cada um de nós precisamos muito de compreender aquilo que este capítulo traz para nós diante da nossa vida diária, diante do exemplo trazido neste livro, nesta porção, algo extremamente importante para as nossas vidas, que é exatamente sobre as nossas decisões. Então, as perguntas iniciais que eu gostaria de compartilhar com os irmãos: como é que nós fazemos para tomar decisões importantes na nossa vida? Né? Qual o parâmetro utilizado para a construção daquilo que nós decidimos na nossa caminhada em todos os aspectos, sejam eles familiares, negócios, igreja, família, enfim, a nossa vida como um todo? Será que as nossas decisões são motivadas por motivos corretos, motivos legítimos? Será que há legitimidade, há coerência nas nossas decisões? O que de fato está por trás delas? Será que nós fundamentamos as nossas decisões diante de um contexto específico que glorifica a Deus? Será, irmãos, que sempre nós paramos para visualizarmos as consequências das nossas próprias decisões? Ou a gente apenas decide e depois se resolve o que faz? Precisamos então entender, irmãos, que a vida é uma série de escolhas. A gente vive escolhendo, sempre há escolhas a serem feitas todos os dias, todas as horas, todos os momentos. Nós estamos decidindo, até para chegar até aqui, nós decidimos a roupa, o perfume, o transporte, o penteado, enfim, aquilo que a gente teve desejo de fazer para aqui estar. Mas eu não quero me ater apenas a estas decisões pequenas, rotineiras, que nós sempre fazemos, que sempre tomamos. Eu quero falar de decisões importantes na vida. Decisões que vai ecoar por toda a nossa caminhada, por toda a nossa vida. Decisões que vai mexer com a nossa estrutura de vida e de fé, por toda uma caminhada na nossa família, na igreja, com Cristo. Decisões que são, de fato, irmãos, resultantes, né, de uma construção e que haverão consequências. Pois podemos escolher, irmãos, sabiamente ou também imprudentemente. Ao nos depararmos então com decisões, tentações e até prioridades da nossa vida, haverá de nós o ato de decidir por algo, decidir por alguém ou para alguém. E às vezes nós tomamos as decisões erradas, mas nós esperamos sempre aprender com as decisões erradas, para que essas decisões erradas, com as suas consequências, nos traga crescimento, conhecimento, aprendizado e retorno de refazer caminhos. Aprendemos então, irmãos, quais foram as escolhas que nós tomamos, que elas reverberam no nosso crescimento espiritual ou no nosso naufrágio espiritual. Precisamos então tomar decisões que são pontuadas nas Escrituras, para que a nossa vida seja nutrida e bem nutrida de forma correta, em um parâmetro de obediência à palavra de Deus, o qual nos fez, o qual nos salvou. E as nossas decisões, como é que tem sido nestes aspectos? Uma das maiores escolhas que nós fazemos, irmãos, é a obediência ao Senhor. Obedecer a Cristo sempre é a melhor opção. Obedecer ao Senhor sempre é aquilo que é melhor para nós. Quando nós decidimos pela palavra de Deus, inevitavelmente nós vamos ser abençoados a médio, curto ou longo prazo. Decidir na vontade do Senhor, irmãos, é de fato algo extraordinário, e isso não vem naturalmente em nós, porque em nós, seres caídos, nós não temos por nós mesmos a capacidade de decidir obedientemente ao Senhor. A nossa carne e a nossa inclinação sempre é decidir para a satisfação dos nossos próprios prazeres e das nossas próprias aspirações pessoais. Então, decidir é algo extremamente relevante na nossa vida, e a nossa natureza pecaminosa, frequentemente, ela influenciará nas nossas decisões, nos nossos hábitos e nas nossas prioridades. E isso, irmãos, eu poderia aqui elencar alguns pontos daquilo que, como um conselho para mim e para a sua vida, para mim e para a sua vida, devemos nos esforçar conscientemente para seguir a vontade do Senhor todos os dias da nossa vida e sermos a Ele fiéis. Precisamos, irmãos,
E nós devemos escolher andar pela fé. Devemos escolher passar tempo com Deus. Precisamos, irmãos, e devemos escolher ter comunhão com Deus em oração, em leitura da palavra dela nos alimentarmos. Devemos escolher, irmãos, ser testemunhas de Cristo para os nossos vizinhos, amigos, colegas de trabalho. E este ponto em especial é um ponto que tem a ver com as nossas posturas. É um ponto que tem a ver com aquilo que eu influencio ou deixo de ser influenciado. São pontos que são relevantes porque nós que levamos o nome de Cristo como cristãos, nós não podemos, irmãos, fazer feio diante do nosso testemunho às pessoas. Devemos então, irmãos, escolher viver para Cristo em vez de viver para nós mesmos. Devemos escolher, irmãos, colocar Deus e somente Deus como prioridade máxima na nossa vida. Devemos, por último, escolher como usar os talentos, recursos, as prioridades que Deus coloca em nossas vidas. O mundo grita dizendo uma frase para nós. O mundo grita dizendo uma frase para nós. Apenas ouça o seu coração. Palavras de Satanás. É o que o mundo fala. Não precisa falar, questionar muito. Se for bom e você gosta, apenas faça. Se satisfaça. E aí, meus irmãos, jamais devemos tomar decisões na vida tendo como base principal aquilo que nós sentimos. Eu senti e eu fui. Não, irmãos. As nossas decisões, sim, as nossas, cristãos, filhos de Deus, devem ser decididas racionalmente, com previsão embasada na palavra de Deus. Nós iremos colher os melhores frutos. Os melhores resultados da nossa decisão virão. Mesmo que a decisão correta tomada seja contrária àquilo que nós desejamos. E para nós compartilharmos do texto sagrado, depois dessa introdução, convido você a abrir o texto de Esther, capítulo 3. Nós vamos ler todo o capítulo. Esther, 3º capítulo. Para os irmãos que estão com dificuldade de encontrar, falar para Salmos. Aí você volta 2 livros, é o livro de Esther. Bem fácil. Só para dar um mapinha, para você não ir lá para o índice, né? Procurar lá. Para facilitar a leitura, o encontro. Mesmo sentados como todos estão, nós vamos fazer a leitura. E o tema já é Mordecai é odiado por Hamã. Depois disto, o rei Assuero engrandeceu Hamã, filho de Hamedata, o Agagita, e o exaltou e lhe deu um cargo mais elevado do que o de todos os oficiais que estavam com ele. Todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam diante de Hamã, homem importante, porque esta era a ordem do rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava, nem se prostrava. Então os servos do rei, que estavam à porta do rei, perguntaram a Mordecai: por que você está transgredindo as ordens do rei? Dia após dia, eles falavam com Mordecai, mas ele não lhes dava ouvidos. Então contaram isso a Hamã, para ver se as palavras de Mordecai se mantinham de pé, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Verso 5. Quando Hamã viu que Mordecai não se inclinava nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Porém, julgou que era pouco nos seus propósitos atentar apenas contra Mordecai, porque lhe havia declarado de que povo era Mordecai. Por isso, Hamã procurou destruir todos os judeus, povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Assuero. Verso 7. No primeiro mês, que é o mês de Nissan,
do 12º ano do reinado de Assuero, foi lançado o pur. Isto é, fizeram um sorteio na presença de Ramã para determinar o dia e o mês, e foi sorteado o 12º mês, que é o mês de Adar. Então Ramã disse ao rei Assuero: existe um povo espalhado e disperso entre os povos em todas as províncias do seu reino, cujas leis são diferentes às leis de todos os povos. Eles não cumprem as leis do rei e por isso não convém tolerá-los. Verso 9: se for do agrado do rei, decrete-se que sejam mortos, e eu porei nas mãos dos que executarem a obra de 340 toneladas de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então o rei tirou da mão o seu anel sinete e o deu a Ramã, filho de Ramedata, Agagita, inimigo dos judeus, e lhes disse: fique com essa prata e faça com o povo o que bem quiser. Verso 12: no dia 13 do primeiro mês, chamaram os secretários do rei, e segundo tudo o que Ramã havia ordenado, se escreveu aos sátrapas do rei, aos governadores e todas as províncias e os chefes de cada povo. A ordem havia ser endereçada a cada província no seu próprio modo de escrever e a cada povo na sua própria língua. Foi escrita em nome do rei Assuero e selada com o anel sinete do rei. Verso 13: as cartas foram enviadas por meio de mensageiros em todas as províncias do rei, com instruções para que num só dia, o dia 13 do mês, do 12º mês, que é o mês de Adar, todos os judeus, tanto os jovens como os velhos, as mulheres e as crianças, fossem destruídos, mortos e aniquilados, e que os seus bens fossem saqueados. Uma cópia da carta que determinava a proclamação do rei em todas as províncias foi enviada a todos os povos para que se preparassem para aquele dia. Último verso: os mensageiros, impelidos pela ordem do rei, partiram imediatamente, e a lei foi proclamada na cidade de Suzã. O rei Assuero e Ramã se assentaram para beber, mas a cidade de Suzã estava perplexa. Oremos ao Senhor. Pai querido, te louvamos, ó Deus, pela tua grandiosa bondade e misericórdia sobre nós. Ajuda-nos, ó Deus, na ministração desta palavra, pois, ó Deus, queremos te pedir, Senhor, que o teu Santo Espírito ilumine as nossas mentes para a compreensão do texto, para que, ó Deus, desse texto nós possamos crescer, ó Deus, no conhecimento da tua palavra e crescer na tua graça, Senhor, compreendendo que por trás de decisões impensadas, mesmo em tudo isso, o Senhor está no controle de todas as coisas. Ajuda-nos, ó Deus, na compreensão da palavra. No nome de Jesus, nós te oramos e te agradecemos. Amém. Meus irmãos, o contexto da passagem do 3º capítulo se dá no finalzinho do capítulo anterior, do capítulo 2. Nós podemos observar que no capítulo 2 existe uma finalização do verso 21 até o verso 23, quando estoura então a ideia de um atentado ao rei Assuero. O rei Assuero agora passa perigo de vida, ou perigo de morte, melhor dizendo. E esse contexto, então, quando Mordecai ele descobre um atentado contra o rei, seu genro, né? Então, o esposo da sua filha Esther, 2 homens então tentam matar o rei, e ele, ao saber disso, faz com que essa informação chegue até Esther, e Esther, por sua vez, fala para o rei, para que o rei tome as providências. E assim ocorreu. E após a investigação, foi constatado o atentado, foi frustrada aquela operação para matar o rei, e houve então todo um desfecho, e os planos foram forjados daqueles 2 homens que queriam matar o rei. Porém, meus irmãos, assim nós podemos entender e ver claramente
que o rei não deu nenhum muito obrigado para Mordecai. Ele não fez nenhum tipo de restituição pela informação privilegiada que recebera. E, de fato, isso deixou Mordecai entristecido. Mas observe que o capítulo 3 de Esther dá seguimento a uma narrativa banhada, irmãos, de muitos acontecimentos, de uma perseguição ferrenha contra o próprio povo de Deus, de planos maus e planos forjados contra o rei e também contra o povo que nós acabamos de ler. O povo agora haveria de passar por um momento difícil em suas vidas, de ameaça por um decreto real que agora poderia arruinar a vida de todos os judeus que não quiseram voltar para Jerusalém quando saíram do cativeiro babilônico e escolheram ficar lá na Pérsia. E por assim eles decidirem, ali estavam vivendo. Observe, irmãos, que uma cena muito estranha, de propósitos esquisitos, e triste, se abre então neste 3º capítulo, e que sem pensar foi uma ameaça, uma ruína completa do povo de Deus que ali vivia. E meus irmãos, se não houvesse alguma noite tão escura, a luz da manhã não seria tão bem-vinda diante de uma situação tão complexa e tão difícil para a vida daquele povo. Mordecai, então, ele protagoniza neste capítulo 3 uma decisão com graves consequências. A sua decisão aflorou, então, a ira de um homem muito poderoso, com atribuições dadas pelo próprio rei, e isso levou a uma decisão muito forte, pesada contra o povo de Deus que vivia ali. Observe, meus irmãos, que nos versos do 1 até o verso 4 que nós lemos, um personagem então aparece, então, e o atentado frustrado do rei ocasiona na ascensão de um homem chamado Ramã. Ramã é filho de Hamedata, e a sua origem, nós vimos aqui que ele é o Agagita, e eu gostaria de explicar para os irmãos o que é o Agagita, para que a gente possa ter uma compreensão clara do porquê desta guerra, porquê desta intenção do coração de Ramã para que ele pudesse tomar a decisão que tomou. Sua identificação como Agagita sugere então uma conexão, irmãos, com Agage, que é o rei dos Amalequitas. E eu vou explicar para os irmãos o que é que tem esses Amalequitas na história do povo de Deus. Eles atacaram, irmãos, covardemente o povo quando saiu do Egito, há muitos anos atrás. Quando o povo saiu do Egito, que Moisés foi lá e libertou o povo debaixo das 10 pragas do Egito, e o povo passou pelo Mar Vermelho, e o povo agora começou a andar no deserto por 40 anos. Então os Amalequitas, eles é um tipo de nômades, guerreiros, que adentraram, se infiltraram então no povo de Deus no deserto, e eles atacavam covardemente aqueles que estavam lá atrás da caminhada, os que ficaram mais, os retardatários na caminhada. Então eles matavam, eles estupravam, eles faziam todo tipo de maldade, e eles faziam tudo isso contra o povo de Deus. Os Amalequitas tiveram este papel, e meus irmãos, durante uma grande caminhada, eles viveram fazendo isso. Nós entendemos que o povo de Deus era um povo muito numeroso, mais ou menos 1.800.000 pessoas numa caminhada. Então quem ia na frente era quem estava liderando a caminhada, e os que ficavam lá para trás ficavam um pouco em insegurança, os mais cansados. E os Amalequitas se aproveitavam desta ocasião para proceder desta forma. Então, meus irmãos, esta maldade despertou a ira de Deus, e Deus declarou então que os Amalequitas deveriam ser totalmente destruídos. Observem bem que quando nós olhamos para 1 Samuel capítulo 15, vamos encontrar claramente esta narrativa. Esse texto, ele está lá escrito, essa história dos Amalequitas. E aí o que é que acontece neste texto de 1 Samuel? Deus então agora, quando Saul foi o primeiro rei de Israel, Deus deu uma ordem a Saul e disse: você vai agora e você vai destruir completamente os Amalequitas. Você vai invadir lá com todo o seu exército, e é para matar todo mundo, e não é para trazer nada. Ordem de Deus. O povo atiçou a ira de Deus de tal forma que anos depois, quando Saul agora já era rei, era para acabar, aniquilar totalmente. E meus irmãos, que ordem pesada. Saul deveria matar todo mundo, matar até os animais, até os pintinhos. Tudo, não era para deixar nada. Aniquilar completamente, como uma forma de julgamento, de mão pesada sobre aquele povo. E observe que o rei daquele povo era Agage. E o nosso
personagem Ramã, neste episódio de Esther, ele era um agagita, era uma pessoa ligada a este povo chamado Amalequita. Observe ainda, irmãos, que Saul falhou na sua missão. Saul, em vez de ele cumprir cabalmente aquilo que Deus havia mandado, ele simplesmente resolveu deixar o rei Agage viver, matou todo mundo, deixou ele viver e ficou com os objetos, as riquezas e os bens. E Deus disse que não era para fazer isso. Era para matar todo mundo. E era para deixar os bens, não era para trazer nada de nenhum bem desse povo. Saul, então, agindo assim, ele perdeu o seu reinado, porque ele desobedeceu. Deixa para nós uma lição. Quando Deus decide algo para que nós façamos tal qual o Senhor ordena, para que a gente não sofra as consequências lá na frente. E meus irmãos, não raro encontramos tanta gente a quem Deus fala, a quem Deus mostra, a quem Deus traz nas circunstâncias, aponta claramente e simplesmente corações endurecidos decidem por si só e assume todo o dolo, assume a responsabilidade. É como um homem que pega um carro embriagado e sai em alta velocidade. Ele assume o que acontecer. E aí pode ser trágico. Assim, meus irmãos, nós olhamos então para Mordecai agora, que se encontra com este homem, com Ramã. E o segundo, Ramã agora é o segundo homem no rei da Pérsia. Depois do rei Assuero, ele é o homem mais forte. De tal forma que todos que estão ali era para se curvar diante dele, para se prostrar diante dele, da alteza representativa ali do reino da Pérsia. E meus irmãos, todos se curvavam diante das ordens do rei Assuero, diante de Ramã. Imagine então um judeu curvar-se diante de um descendente do inimigo do povo dele. Imagina agora o que é Mordecai agora se prostrar, se ajoelhar diante de um homem que faz parte de uma linhagem que cometeu muitas coisas contra o povo de Deus, contra o povo do próprio Mordecai. Observe, irmãos, por que então Mordecai ele se recusou a se curvar? Por que foi? Ele era um homem de Deus, da linhagem de Deus, do povo de Deus. A gente pode olhar que comentaristas elencam 3 possibilidades. A primeira possibilidade, por orgulho e arrogância. Eu vou me curvar diante desse homem? Um cara desse que veio lá um agagita dos Amalequitas, que matou tantos, que prejudicou, que fez tanta maldade com o nosso povo. Eu não vou. Poderia ser orgulho do coração dele. A segunda opção, irmãos, por dar honra somente a Deus. De entender que eu não vou me curvar a um homem porque eu sirvo a Deus, eu sou da linhagem do povo de Deus, eu não vou me curvar a um homem. Segunda possibilidade. Mas há uma terceira possibilidade, que é exatamente esta, que é mais forte na narrativa e diante de todos os comentaristas que pensam sobre esse texto. Ele não se curvou por conta da história passada, a história que eu contei aqui, a história da maldade dos Amalequitas contra o povo de Deus. Ou seja, Mordecai, irmãos, ele se engasgou com um mosquito e engoliu um camelo. Tem esse ditado? Exatamente. Às vezes nós nos engasgamos com um mosquitinho, mas abrimos a nossa garganta para engolir um camelo. Observe, irmãos, que ele não se curvou a Ramã, mas Mordecai fez vista grossa, para que Esther se submetesse a ir para a cama com o rei pagão, sem nenhuma garantia que ia ser esposa, para seduzir o rei e ainda para fazer com que ela se tornasse rainha. Negociou princípios, mas agora não quer se curvar diante de Ramã. Algo esquisito? Algo complexo? Não estava, irmãos, como prioridade o cuidado de agradar a Deus. Não estava. Ali estava falando muito mais forte a sua história, a sua biografia. Estava ali latente naquela decisão dele de não se curvar diante daquele homem, muito mais do seu próprio querer. Ele estava disposto a morrer por aquela decisão, mas não estava disposto a morrer por dizer que ele era um judeu. Quando Esther foi se submeter ao programa real e disse: cale sua boca e não diga de onde você é não, viu? Caladinha, calada. Observe, irmãos, e quando nós olhamos para este entendimento da decisão de Mordecai,
Será que nós temos nos preocupados, irmãos, com as coisas que são relevantemente verdadeiras? Será que nós estamos preocupados com isso nas nossas decisões? Será que nós estamos dispostos, irmãos, a dizer não para as nossas conveniências pessoais? Será? Entendendo que há coisas muito maiores no louvor à glória de Deus? O que de fato tem pesado na nossa balança, nas nossas decisões? Observe, irmãos, que nós às vezes relaxamos a vida de oração, nós relaxamos na maledicência, que é a tão famosazinha fofoquinha, o falar mal do outro. Relaxamos, irmãos, ao nosso orgulho do coração, relaxamos em nos submeter à autoridade, relaxamos em observar as Escrituras como um parâmetro de vida para nós. Nós relaxamos no nosso serviço ao Senhor. Nós muitas vezes relaxamos, irmãos, e acabamos inflamando irmãos uns aos outros. Às vezes até estimando aqueles pecadinhos de estimação. Mas nós nos apegamos, sabe a quê? A estarmos lindos, bonitos, cheirosos, para que as pessoas possam olhar para nós e dizer: oh, que crente, olha só, menino, é beleza, ó, a Bíblia do rapaz, olha só, né? Não é? Olha, eu acho lindo os crentes, olha para aí, ó, que beleza, tudo bem vestido, uma maravilha, tudo, olha. Não, menino, é uma coisa muito bonita. Esquecendo, irmãos, que Deus tem olhos que nos vê e que a mão dele, vez por outra, pesa. E quando ele pesa a mão dele, não há quem possa suportá-la. Há um cuidado, irmãos, neste ponto da história de Saul. Precisamos ter cuidado, irmãos, com os pecados passados não resolvidos. Observe bem que a postura de Saul, anos atrás, veio respingar aqui. Esses pecados passados não resolvidos, vez por outras, eles costumam renascer, reaparecer, para assombrar, para tirar o sono, para deixar perturbado. Se Saul tivesse obedecido a Deus lá atrás e tivesse aniquilado os amalequitas completamente, Ramã não existiria, porque não ia ficar nenhum descendente. Mas Deus não deu a ordem porque não cumpriu. Deus não mandou porque não fez. Não fez porque valeu muito mais o coração de Saul à época, e agora está aqui o respingar de uma situação complexa. A vida nesse mundo, irmãos, muitas vezes achamos que é injusta, achamos ser injusta. Temos cuidado com os efeitos da injustiça à nossa volta do coração. Mas observe que não só nas minhas palavras aqui, mas em dois personagens importantes da Bíblia. Jeremias, o profeta Jeremias, no capítulo 12 e os versos 1 e 17. Ele diz assim a Deus: por que prospera o ímpio? Não só Jeremias, mas eu já vi muitos crentes dizer assim: olha, pastor, tem hora que dá vontade de entrar na cachaça, na bagaceira, porque eu vejo meus amigos tudo fazendo isso aí e está tudo prosperando. Os negócios dá tudo certo, é uma bênção, é só trocando de carro, comprando casa, fazendo isso, é tudo beleza, tudo maravilha. O problema é que o mesmo Jeremias que faz essa indagação, escuta de Deus a resposta no verso 17, capítulo 12, quando Deus diz assim: eu os arrancarei completamente da existência, da terra, e os destruirei, declara o Senhor. Vale muito mais, irmãos, obedecer ao Senhor, mesmo nas lutas, mesmo vendo o ímpio prosperar, do que no final da história nós estarmos como Lázaro e o outro onde estava. Quando nós olhamos para Salmo 73, Salmo maravilhoso. Asaf, então, ele teve inveja dos ímpios por causa da prosperidade deles. E ele declara exatamente isso. Porém, o próprio Asaf depois
Penso eu que ele repensa tudo isso, que ele tinha falado, indagado a Deus e aberto seu coração. Ele diz: todavia, estou continuamente contigo. Tu me sustentas, Senhor, com a tua mão direita. Tu me guia com o teu conselho. E depois me receberás em glória. Quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje mais além de ti. Observe que os olhos do salmista, eles mudam logo e rapidamente. Ao olhar então um contexto, mas ele lembra-se de quem Deus é e representa para a sua vida. Assim sendo, irmãos, parece uma injustiça o que Mordecai está vivendo com Ramã. Como é que pode? Que mundo, se fosse nosso tempo aqui, que mundo pequeno. Eu agora me encontrar com quem? Com essa figura, inimigo do povo de Deus. E agora está aqui na minha frente e eu tenho que agora ir aguentar esse cara. A minha filha está lá casada com o rei é meu genro, não me dá cargo de nada e coloca agora sobre mim uma figura dessa aqui que é inimigo do meu povo. Observe, irmãos, que Deus ele faz com que esses encontros aconteçam para tratar, para mostrar que ele é quem tem o controle absoluto da história. O nosso Deus é um Deus soberano em todos os sentidos, inclusive da nossa história. Mas observe, irmãos, as consequências de Saul são postas aqui. O peso de resolver ficar na Pérsia por parte de Mordecai. Ele poderia ter ido embora, irmãos. Ele poderia, com o povo todo, na hora que a Babilônia liberou, era ter pego todo mundo embora para casa. Ficou. Ficou? Tem um peso por isso. Misturou-se? Tem um peso por isso. Ele poderia muito bem ter ido embora. Na hora que aconteceu tudo aquilo no capítulo 2, ele ter pego Esther. Minha filha, vamos embora. Pegava um cavalo daquele, botava em cima e partia. Caia fora dessa história. Mas não, ele se misturou e se submeteu e o peso veio. Observe, irmãos, que ele expõe aquilo que está no coração mais uma vez. Pois a primeira vez foi em permitir que a filha fosse ser um objeto sexual para o rei. E agora, ele tomou uma decisão de se não curvar diante daquela autoridade por conta do seu próprio coração. Ele se colocou, Deus colocou num beco estreito. E observe, irmãos, que do verso 5 até o verso 11, a vida nesse mundo, irmãos, pode se tornar perigosa, muito perigosa. A escolha de Mordecai de ficar e confrontar Ramã, essa decisão, naquele contexto, custou a vida de muitas pessoas que estavam espalhadas pelas 127 províncias do reino da Pérsia. Como então, irmãos, escolhemos as coisas aqui? Como é que a gente escolhe? As minhas escolhas, elas têm que ter um entendimento do que me move a decidir aquilo. Se eu sou cristão, eu preciso colocar na cota, em primeiro ponto, glorifica a Deus a minha decisão? É para a glória de Deus, é para a minha própria glória. E depois o que é que isso vai resultar? Qual o resultado disso? No final o que é que vai dar? Vai dar em quê? Nossas decisões como é que estão? Como é que nós votamos nas eleições? Somos eleitores aqui. A gente vota por quê? Porque ganhou um favor? Você votou no deputado estadual, qual foi o seu deputado estadual passado que você votou na última eleição para deputado? Às vezes a gente nem sabe mais quem é, não lembra. Se não tiver anotado em casa, a gente esquece. Por quê? Porque votou por uma conveniência. Não, porque o político me deu um saco de cimento, vou votar nele. No interior é assim. É natural, é normal que acontecer. E aqui não é diferente não, só que aqui o povo é mais sabido. O povo não quer saco de cimento. O povo quer um emprego, o povo quer um cargo, o povo quer isso, quer aquilo, quer um processo licitatório facilitado. É assim que funciona. Onde é que está a glória de Deus aí, irmãos? Como é que nós votamos? Votamos em pessoas para representar o nosso país, o nosso estado, o nosso município? Baseado em quê? Qual é a nossa escolha? Por quê? Por que é? Às vezes votamos numa figura política totalmente distante
daquilo que nós imaginamos como um político. E aí engolimos um camelo. Mas a gente não para olhar, né? Em toda a filosofia que está por trás daquilo ali. Uma ideologia do inferno por trás, que maquina, que faz, que já está lá no plano de governo. Vou fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso. Aí o crente, é nesse que eu vou votar. Como é que tem sido nossas decisões, hein? Mesmo? Vai ter eleição ano que vem. Se eu não estou enganado, acho que ano que vem vai ter eleição. Como é que a gente vai decidir? Meus irmãos, qual é o porquê das nossas preferências? A gente precisa olhar isso com muita seriedade. Isso é assunto para crente mesmo, responsável e consciente, e que se diz obediente à palavra de Deus. Assim, meus irmãos, vamos acabar e vamos fazer algumas reflexões diante destas afirmativas de que nós não devemos ser, irmãos, como o rei Assuero, que quer para si a glória, que fez uma festa de 6 meses de duração. Olha só quanto dinheiro. Depois ainda fez outra de 7 dias para o povão, regado a muita comida e muita bebida. Depois ele disse, está lá no texto, no primeiro capítulo, bebam à vontade, não tem regra. Não sejamos, irmãos, como Ramã, que diante do poder que foi dado a ele, estava agora com planos maléficos para destruir não somente Mordecai, mas o povo que ele representa. E finalmente não sejamos, irmãos, como Mordecai, que desde o primeiro capítulo cometeu tantas coisas erradas, sendo ele povo de Deus. Negociou princípios, coisas que não era para negociar, ele negociou, ele deu uma de doido, ele participou de igualmente como o povo persa. Até o nome da filha ele mudou, que era Radassa, o nome hebraico abençoado judeu, Esther, que é para poder passar bem na fita. Meus irmãos, esses homens, na verdade, queriam glória para si. Eles queriam decidir conforme suas conveniências. Decidiram conforme o seu próprio querer, seu bel prazer. Que nós, irmãos, acabemos com essa fome doentia por reconhecimento e glória pessoal. As pessoas vivem em busca disso. E nós, como cristãos, precisamos entender, irmãos, que pouco importa, pouco deve importar se é o primeiro lugar, se é o segundo, se é o terceiro. A glória é para Deus, irmãos. Deve ser assim, tudo na nossa vida. Tudo. Daqui um pouco, irmãos, nós passaremos. Passaremos. Fama se acaba, pompa se acaba, holofote se acaba, corpo bonito se acaba, dinheiro se acaba, bens se acabam. E o que é que fica? Como é que nós estamos decidindo? De tal forma, irmãos, que nós não seremos nem lembrados. Nem lembrados daqui a alguns anos nós seremos. Porque a gente passa e vira história de lembrança antiga. É assim. Mas enquanto vivemos, queremos essa glória. Em que deve então estar ancorado o nosso coração? Que Deus contempla. Deus é quem vê. Os olhos do Senhor estão abertos, olhando para mim e para você. Ele é quem contempla aquilo que nós fazemos. Às vezes sem ninguém nem ver nem saber. Mas o Senhor é quem nos vê. O Senhor é quem se agrada de nós. É o Senhor quem nos restitui, que nos retribui, melhor dizendo. Nos cobre com tantas bênçãos. E isso, irmão, deveria ser o bastante, pois é em Cristo e por Ele nós seremos lembrados para todo sempre. Ele não esquecerá de cada um nome daqueles que são seus. Quando Ele vier em poder e em grande glória buscar a sua igreja, vai chamar pelo nome. Não vai esquecer de nenhum. Mas aqui é uma loucura. Mais uma vez, então, aqui, um encontro entre duas linhagens, não é verdade? Aquelas duas linhagens lá do Jardim do Éden, Caim e Abel. Como também
a semente do homem, a semente da mulher e a semente da serpente. Aqui encontramos aqui os dois mundos, mais uma vez aqui representados. Duas linhagens, dois povos. Amã e Mordecai. Mas Mordecai, sendo o povo de Deus, como foi que ele agiu? Ele agiu por si só. Tomou suas próprias decisões. E, meus irmãos, quando nós olhamos para a parte final do capítulo, do verso 12 até o verso 15, o rei então declara a morte dos judeus. Ele bate o martelo. Naquele tempo, de fato, era isso. Tira-se o anel do rei e a carta ele carimbava. Pronto. Quem recebesse aquela carta via lá o anel do rei. Está resolvido. É a autenticação. Reconhecimento de firma do cartório. Pronto, agora as cartas tomaram conta das províncias. E sabe como era para fazer? Havia um dia marcado. Um dia determinado, dia 13. E aí, meus irmãos, todos os moradores das províncias iam matar um judeu que ele conhecesse. Por exemplo, se eu, lá no prédio onde eu moro, né? De repente, se eu só tenho de judeu, no dia 13 agora, todo mundo agora vai pegar uma faca, um facão, um espeto e ia me matar, eu e minha família. E assim espalhado por todas as províncias, 127 províncias. Assim diz o texto sagrado. E observe, meus irmãos, que essa triste realidade virou agora materialidade, pois do verso 12 até o verso 15, nós podemos entender, irmãos, que a vida, ela pode ficar muito confusa, assim como a cidade de Suzã estava, confusa, perplexa, confusa. Como quem diz assim, nós não estamos entendendo por que matar o povo. Foi o que aconteceu. Tipo assim, nós não estamos em guerra, mas o que foi que houve? Não está tudo tranquilo? Por que tem que matar agora o povo? Isso acontece, irmãos, nos nossos dias, não aqui no Brasil. Mas eu recebi recentemente vídeos e áudios de um primo meu que está na região do Afeganistão, que era Uzbequistão, agora é no Quirguistão, outro país, e está apelando para que chegue o dia da volta para casa. Porque agora é assim, um estrangeiro que for pego lá, vai preso, para poder investigar se ele é crente ou não. Aí vai nas redes sociais, passaporte, saber, investigar, tudo. Porque se for crente, é condenado. E para se libertar, tem que pagar uma multazinha de $20 mil. $20 mil para ser libertado. E quando for libertado, não fica no país. É deportado para a sua nação, como prisioneiro. E aí a esposa dele adoeceu, irmãos. Precisou de atendimento médico. E agora? Chegar no hospital e chega lá ser identificado como um estrangeiro. É muito parecido com isso aqui. É uma perseguição. E muitos não têm o dinheiro, acabam mortos nas prisões para serem libertos. Por conta do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas graças a Deus, o Deus providente que intervém, levantou um médico que não concorda com o decreto lá da nação que está o meu primo. E foi atender a esposa em casa. Ele disse, eu não vou levar você para o hospital. Pode ser apêndice em você. Tem que fazer uma cirurgia. Se eu levar você para o hospital, vocês vão ser presos. Então eu tenho uma clínica particular de um amigo meu, íntimo, amigo meu mesmo. Vou ligar para ele agora, para você ir para lá e ser atendida lá. E aí, meus irmãos, quando chegou lá que analisou, não era apêndice, era uma infecção urinária. Melhor, menos problema. E aí foi tratada. E Deus mais uma vez ali se mostrou providente. Perseguição, irmãos. Somente porque é cristão. Aqui, perseguição. Somente porque é povo de Deus. A pessoa não está fazendo nada contra ninguém, está vivendo sua vida normal na Pérsia. E agora um decreto real dizendo, olha, quem você encontrar na rua, e a narrativa completa diz isso. Você vai agora matar. Afia a faca, viu? Todo mundo. É para matar todo mundo. Assassinar geral. Pode ser menino, velho, criança, conforme nós lemos aqui. E aí, meus irmãos, observe que a carta do terror tomou conta das províncias. As ordens de aniquilação ao povo judeu tomou conta de todos os lugares.
E a carta dizia: programem-se para matar os judeus. A carta era essa. O rei e Ramã agora se juntam para beber, conforme nós vimos no finalzinho do verso 15. Olha a forma de comemoração. Pelo sucesso da missão, pelo sucesso do decreto. Vamos beber, se embriagar, para festejar um ato genocida ao povo de Deus, de forma gratuita, somente por um querer de Ramã. Exatamente, irmãos, quando os judeus se preparavam para a Páscoa, eles estavam se preparando para a Páscoa. E aí agora tem que enfrentar uma situação dessa, uma carta como essa. E aí, meus irmãos, o que é que os comentaristas dizem? Que neste mundo em que nós vivemos, o mundo apenas não vira, às vezes ele capota mesmo. As pessoas ficaram perplexos, sem entender, e agora tem que cumprir aquela ordenança. Aquilo que ia bem, tudo tranquilo. De repente, coisas mudam completamente. Na nossa vida é assim também. Quantas vezes a gente está planejando tudo direitinho, de repente vira fumaça aquilo. Acabou. Deu errado, ainda ficou devendo. Às vezes a gente compra uma passagem, né, com a família para viajar. Tudo certinho. Passagem de avião dividida em 10 vezes no cartão, na promoção da meia-noite. Tudo bonito, tudo organizado. E aí de repente, antes de chegar o dia da viagem, aí o pai de família fica desempregado. E agora vai viajar, desempregado, complicado. Frustra, né? Tira alegria. O mundo que a gente vive, irmãos, é isso. Aquele investimento que nós estávamos fazendo, tudo certinho, está dando certo, maravilhoso. Então paga, ganha, tudo, compra, vende tudo, de repente muda tudo. Quebradeira geral. Mas nada, irmãos, está fora do poder de Deus. Nada pega Deus de surpresa. O Senhor sabe. Muitas situações acontecem em nossas vidas assim. O Saul, que lá atrás era para ter feito algo e não fez, hoje respingou aqui em Esther. Será que não é assim com a gente também? A gente decidiu coisas lá atrás. Às vezes é isso. E aí a conta chega. A fatura vem. E às vezes vem com juros, correção, mora, tudo. Em meio a este mundo confuso, irmãos, o que é que nós precisamos? Precisamos de fato, sabe de quê, irmãos? De descanso. Precisamos de um descanso que somente o Senhor pode proporcionar. E descansar no Senhor é sair de cena e deixar Deus agir. Descansar no Senhor é confiar plenamente as nossas decisões. Confiar no Senhor, irmãos, descansar no Senhor é nós termos a clara compreensão e a confiança que mesmo com os olhos fechados, nós vamos caminhar no caminho certo. Isto é confiar no Senhor e que vezes por outra nós assumimos a posição de Deus nas nossas próprias decisões. E queremos que tudo dê certo. A gente não consulta Deus, não pergunta a Deus, não lê a Bíblia, não ora, não faz nada. Aí começa o negócio, dá tudo errado e a culpa agora é de Deus. Mas Deus, por quê? Pra quê? Estava na cara, irmão. Estava na cara que já nasceu errado o negócio, já nasceu fora do padrão. E aí, meus irmãos, observe que em meio a esse mundo confuso, o descanso de tantas decisões erradas precisa chegar. Precisamos nos envolver nisso, nesse descanso. De fazer coisas sem pensar, atitudes sem a aprovação de Deus. Parar e deixar Deus conduzir as nossas vidas. Parar e a partir de hoje dependermos do Senhor. Eu gostaria de concluir nesta noite trazendo aqui alguns pontos importantes para que nós possamos refletir acerca da nossa própria vida. Os irmãos de louvor que vão cantar, né, para a ceia, se quiser vir se posicionar, já pode vir. Então, meus irmãos, que tipo de escolhas nós sempre fazemos
ou achamos que as nossas escolhas não terá resultados positivos ou negativos. Nossas decisões, irmãos, refletem prioritariamente o louvor ao reino de Deus. Aquilo que nós fazemos sem estar diante dos olhos das pessoas glorifica a Deus. O que nós acessamos no nosso telefone, as nossas conversas mais íntimas com amigos ou pessoas, os conteúdos que acessamos, glorifica a Deus. Quando nós decidimos, então, usar do instrumento da maledicência, nós estamos glorificando a Deus. Nossos tesouros, irmãos, estão aqui ou estão lá no céu? Porque a palavra de Deus diz que o homem sensato, ele não junta tesouros aqui, junta tesouros no céu. E o que de fato é buscar prioritariamente o reino de Deus e a sua justiça. Eu preciso pensar sobre isso. Pois o mesmo verso diz: e as outras coisas vos serão acrescentadas. E eu preciso entender que as minhas decisões, elas precisam ser, irmão, de forma muito diferente. Nós passamos, irmãos, hoje, esse tempo, examinando as nossas escolhas que nós temos feito diante do Senhor, que reflete por si a nossa própria fé e a nossa confiança em Deus. Observe, irmãos, que se nossas escolhas refletem uma fé fraca, nós confessamos isso a Deus, irmãos. Devemos confessar isso a Deus. E as minhas decisões até hoje foram erradas. Hoje é noite da gente consertar, da gente reconhecer e dizer: Senhor, quantas decisões erradas eu tomei na minha vida, que trouxeram tristeza, desgosto para a minha família, trouxeram prejuízos para a minha vida, para a minha fé. Hoje eu não consigo olhar mais a igreja como povo de Deus. Quantos têm decidido por este caminho? Quantos têm decidido por dar ouvidos a falácias que não têm embasamento cristão nenhum? E o coração hoje está todo estourado de uma forma espiritualmente, que não consegue se firmar na igreja. O pastor prega para esses ouvidos inutilmente, por conta de decisões que foram tomadas lá atrás. Observe, irmãos, que assim nós devemos pedir ao Espírito Santo de Deus que nos guie e nos traga de volta ao caminho. Mordecai, irmãos, ele não se curvou ao rei nem a Ramã, mas nós nos curvamos ao nosso exílio secular em que vivemos aqui. Nós somos craques nisso, em nos curvar a todo tipo de propostazinha que chega, mesmo conscientemente, e achando que o Senhor vai passar a mão por cima e vai dar tudo certo. O Todo-Poderoso, irmãos, ele tem toda a legalidade de nos destruir, porque ele é Senhor de todas as coisas. Ele podia muito bem matar todo mundo e acabou com a festa. Pronto, acabou. Mas sabe o que ele fez? Ele, em vez disso, ele decidiu matar o seu filho para nos dar a vida eterna. Precisamos entender, irmãos, que por que nós então agimos como nós agimos? Se nós estamos aqui neste ambiente, por exemplo, diante desta mesa que representa o sacrifício de Cristo, vamos fazer parte desses elementos já. Nós temos plena convicção de que a nossa vida foi resgatada do império das trevas. Por que nós exaltamos tanto o nosso próprio coração e não nos curvamos ao Deus Todo-Poderoso? Confusão da vida aqui? Sim, sempre teremos. Sempre nós vamos enfrentar confusão. Mas confusão em Cristo, para a vida eterna, jamais. Não há confusão em Cristo. Lembremos, irmãos, que o Evangelho, por último, já fez o mais difícil. O Evangelho, ele transformou as nossas vidas. O Evangelho, ele já fez aquilo que é mais complexo. Ele curou as nossas vidas. Ele nos libertou de um império chamado Império das Trevas.
e nos transportou para um outro império, o império do Filho do seu amor, Jesus. E no já e no ainda não nós estamos. Já somos esse povo que haverá de ser levado aos céus. Mas ainda não chegou o dia ainda. Chegou o dia ainda. E enquanto esse dia não chega, neste já, como é que nós vamos decidir as nossas coisas aqui? Como Mordecai? Ou como um servo do Senhor que está pronto a morrer pelo Evangelho? Precisamos, irmãos, olhar para isso e compreender, queridos, que a vida cristã não é esse parque de diversões que a gente vê, essa brincadeira que acontece nos meios de redes sociais. A vida cristã é um campo de guerra. Vivemos num exílio secular, mas nós somos nação do Senhor. Pertencemos a um povo diferente e as nossas decisões devem ser com olhos a glorificar o nosso Senhor. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus nos faça crescer, nos faça ser cada vez mais pessoas que decidem pela glória de Deus, com louvor a Ele e com entendimento correto daquilo que nos envolve como servos do Senhor. Amém?